Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! E aí, amiga? Gente, que show da Xuxa é esse que foi esse ano, hein? Que? Voltamos, né? Que loucura, 2024 não foi fácil, né? Mas estamos aqui. Mas queremos agradecer sempre os nossos colaboradores, Valzeira do Pechincha, que deixou o bolinho maravilhoso, e a Gra, que sempre nos deixa bela, com esse cabelo direitinho, maquiagem direitinho. Direitinha não, né? Muito maravilhosa. Que é isso que ela é. E, amiga, esse ano de 2024, né, foi uma loucura. Acho que pra gente, pessoalmente, acho que foi pro Brasil, né, pro mundo um pouco assim. E a gente viveu umas estações meio estranhas aí, né? Tipo Sandy nas estações. A gente tá igual o CD do Sandy Júnior, vai passando as estações. Acho que a nossa ficou só entre o inverno e o outono, ó. Ficou só naquela capa, só. Bem, só quem nasceu nos 90 sabe. Quem é mais novo não sabe o que é isso. Galerinha de ano 2000 não tá sabendo. Não. Cara, chegamos ao final do ano, nosso último episódio do ano. É. Que ano. Meu Deus. E aí você falou uma coisa muito legal, né, Carol, das estações. Eu lembro que no ano passado, quando a gente gravou o nosso último episódio, a gente fez uma retrospectiva de todas as nossas convidadas, de todo mundo que esteve com a gente. E eu acho que esse ano a gente poderia falar um pouquinho sobre isso que a gente viveu. Sim. Essas estações um pouco conturbadas que a gente viveu, mas que eu acho que pode agregar muito Sim. na vida de quem está ouvindo a gente. Com certeza. E acho que se a gente for parar para pensar assim nas estações, né? Acho que, pelo menos para mim, o verão traz uma coisa bem feliz, bem solar, né? E tem época que a gente tá muito solar, né? Tipo, eu digo assim, né? Da minha vida, 2023, acho que meu ano foi tipo um ano de verão, assim. Teve uns invernozinhos, mas ano passado foi um ano super de verão, né? Que foi o ano, pelo menos pra mim, que a gente criou o podcast, inclusive, que eu cresci bastante profissionalmente, mas esse ano de 2024 já foi o quê? Talvez um inverno lá no Chile, bem frio, com neve. Então, eu acho que é importante a gente talvez saber identificar, né, essas estações, e a gente também não deixar isso a gente se manter naquela estação. Porque a estação, como a gente vê, ela passa, né? Tem o verão que ele passa, aí vem a primavera que ela passa. Não, ao contrário. Não, tá certo. Verão, aí vem depois o outono. Outono, inverno, tô sabendo direitinho. Verão, outono, inverno e primavera. Então, as estações, elas vão passando. A gente não vai ficar sempre naquela estação, né? Então, acho que é bem importante, acho que ter noção disso, né? Porque uma coisa que eu percebi esse ano, eu concordo com você, eu acho que o ano passado foi um ano de muito verão. Onde muitas coisas boas aconteceram, onde a gente foi muito produtiva, né? Como você trouxe, o IntegraCast nasceu. Eu saí do quartel. Verdade, foi ano passado que você saiu, verdade. Foi ano passado, nossa, já tem isso tudo. Caraca. Então, eu acho que muitas coisas aconteceram com relação à produtividade, coisas boas na nossa vida, né? A abundância. E aí, quando chegou no final do ano, começou a chegar a estação do outono. Fica doido. E aí, quando a gente sai de um verão, né? Eu acho que de uma estação tão forte assim, e a gente começa a ver que as folhas estão caindo, a gente começa a estranhar. Como assim? Até chega o verão. Até pouco tempo estava tudo tão maravilhoso, tudo tão ensolarado, e agora tem folha caindo. Como assim? Sim. Né? E o que você acha, Carol, que representa esse outono, essas folhas caindo? Como é isso para você vivenciar esse momento? Acho que para mim, eu acho que é quando as coisas começam a sair um pouco do meu controle, né? Porque eu sou uma pessoa que eu reconheço, tá? Minha psicóloga pode estar vendo isso aqui, cara. Me fala sempre isso. Que eu gosto muito de ter controle das coisas, né? E acho que o verão é quando a gente tá assim, meio que com o controle das coisas, ou as coisas estão dando muito certo. E eu acho que quando as coisas... Desculpa, gente, que a garganta tá sinistra aqui. Quando as coisas saem um pouco do nosso controle, a gente vê as folhas caindo. Não tem como, o outono a gente não tem como controlar as folhas caírem, elas vão cair. Não tem muito que a gente fazer. Então, eu acho que no meu caso, assim, o outono pra mim é muito isso. Quando eu comecei a ver as coisas saindo um pouco do meu controle, quando nem aquilo que eu planejei não saiu exatamente como eu gostaria. Acho que tudo isso é o meu outono, assim, quando as coisas começam a ficar meio estranhas, entendeu? E eu acho você? Eu acho que o outono, quando a gente pensa nessas folhas caindo, né? Eu penso muito em deixar ir algumas coisas da nossa vida. Caraca,
É sempre profunda, né, amiga? Mas porque quando a folha vai caindo, ela vai indo, né? Sim. E quantas vezes a gente, como você falou, quer ter o controle e a gente quer segurar coisas que não são mais pra gente. Sim. E eu acho que esse ano eu fui muito impactada com essa reflexão de que talvez eu quisesse segurar muitas coisas, mas que eram de estações passadas. Ou tentar capturar algumas coisas que não eram dessa estação, que eu precisava deixar ir. Caraca. Só que o deixar ir é difícil, né? Muito. Muito difícil. Caramba, gente, olha, o deixar ir é muito complicado, porque a gente já está acostumado, a gente já está no conforto daquele ambiente. E toda vez que a gente precisa abrir mão de alguma coisa, é muito difícil. Sim. Mas a gente também não cresce se a gente só fica segurando, né? Tem uma metáfora que eu gosto muito, que ela fala mais ou menos que quando a gente fica segurando a corda, né, a gente fica tentando puxar, mas quando a gente abre a mão, a gente tá com a mão toda machucada. Caraca. Então, às vezes a gente precisa realmente abrir a mão. Isso significa ter que deixar ir. E às vezes dói. Mas também é a oportunidade da gente curar essas feridas que estão na nossa mão. E acho que a oportunidade também é de conhecer o novo, né? Porque se a gente não soltar, esse negócio de soltar me lembra muito também, tem eu não sei como é que fala dele. O nome dele é Hélio Couto. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. Ele trabalha muito com essa parte de física quântica, essas paradas, enfim. Aí eu comecei a ler um livro dele, que o nome do livro é Soltar. Não, tem um nome lá, eu não lembro o nome todo. Ele fala muito isso, é a arte de soltar, é a arte de você conseguir deixar as coisas fluírem sem você ter esse exato controle. Como eu te falei, é uma dificuldade que eu tenho mesmo. Eu acho que eu tenho que ter controle sobre tudo, que tem que estar tudo aqui, ó. Tipo assim, igual aqueles desenhos que fica o cara, tipo naqueles computadores, assim, olhando tudo. Eu controlo aqui, eu controlo ali, tô vendo tipo tudo. Fantoche. Fantoche. E a vida não é assim, cara, não né? é um moranguinho ao leite. Por mais que eu acho que a gente, de uma certa forma, tem controle da nossa vida no sentido nas escolhas, né, que a gente faz e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse dom também de deixar exatamente as coisas irem. Quando a gente vê que aquela parada não é mais pra gente, a gente não tem que ficar ali segurando o tempo todo. Não, vai ficar aqui sim. Não, vai embora. Porque, cara, esse negócio da corda é muito isso. A mão vai ficar machucada, a gente vai se machucar talvez por uma coisa que não precise e não vai ter oportunidade de conhecer uma coisa nova, às vezes uma coisa que seria melhor pra gente, né? É bem isso mesmo. Eu tô refletindo aqui sobre a corda agora. É bem essa parada mesmo. É bem isso. E depois do outono, né, a gente começa a ver as folhas caindo, a árvore começa a ficar meio esquisita, né? Já viu? Que tava toda bonitona ali no O outono é verão. Bonito, né? Normalmente. O outono também é bonito, mas a gente começa a perceber que a folha começa a cair, a árvore começa a ficar meio magricela, assim, meio uma cor diferente. E aí ela tá se preparando para entrar numa nova estação. Então, acho que a gente viveu muito isso, né? Sim. Entendeu que algumas coisas precisavam ir, algumas coisas precisavam... a gente precisava abrir mão de algumas coisas, por mais difícil que sejam, mas que viria uma outra estação. Sim. E aí, às vezes, a gente acha que vem logo a primavera, né? A gente pula do outono pra primavera. Não, galera. Gente, tem um inverno no meio de tudo isso. Que o inverno, sabe que eu tive um insight aqui, eu acho que o inverno é o luto, né? Por aquilo que a gente soltou às vezes, né? Falo da minha própria vida, né? Porque, tipo, a gente precisa deixar algo ir, né? A gente tem aquela dificuldade de deixar ir, a gente deixou ir. Só que aquilo também, como você falou, às vezes é doloroso, né? A gente deixar aquilo ir, né? Então, chega o inverno que é a parte que dói, né? Que a gente vai ter que viver aquele luto, né? Daquela perda. Luto não é nada mais do que você sofrer por aquela perda, e acho que você como psicólogo pode falar até melhor sobre isso, acho que o luto é necessário também, né? Não é uma coisa que a gente tem que, não vou viver o luto, vou tentar disfarçar com alguma coisa, não. E se a gente não vive o luto, isso dá problema lá na frente. Lá na frente, né? Psicologicamente. Então, acho que o inverno talvez é viver esse luto. A gente tem que viver também, tem que chorar, tem que, às vezes, se recolher, né? Porque eu acho que a gente tem muita tendência a querer estar sempre com todo mundo, a querer estar sempre com a galera. Mas a gente também tem que ter esse momento nosso de se recolher, de ficar só nós e nós. Eu falo muito isso, que eu me autorregulo muito quando eu tô sozinha. Eu preciso, quando eu tô triste, quando eu tô chateada, quando eu tô no inverno, eu preciso ficar sozinha. Nem todo mundo é assim, claro. Mas eu me autorregulo muito assim, que acho que quando eu paro pra pensar, não, eu acho que
eu posso ir por esse caminho, me ajustar aqui, me ajustar ali, e dali eu vou saindo daquele inverno, né? Então eu acho que o inverno é bem isso, assim, pelo menos pra mim é o luto. É o luto do que eu soltei, vamos dizer assim, no outono. E você falou algo muito interessante dessa questão do luto e talvez dessa introspecção, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que tem uma positividade muito tóxica. Né? E assim, sempre muito todo bem. mundo tem que estar muito bem sempre. Muito feliz. Eu nunca posso estar triste, eu nunca posso sofrer, eu nunca posso passar por um momento difícil. Eu preciso estar sempre bem. Eu acho que ao longo do tempo, né, pelo que eu vejo, e principalmente dentro da experiência clínica, eu percebo quantas pessoas elas fazem essa evitação emocional. Então, assim, eu não posso sofrer por nada, eu não posso entrar em contato com essa emoção por nada, porque senão parece que a minha vida vai acabar. Entra uma parada bem catastrófica, né? E o quanto que experimentar essas emoções, isso também é importante. Sim. Isso faz parte da nossa humanidade, inclusive. Então, às vezes eu vejo que na nossa sociedade a gente fala muito sobre isso, né? Sobre estar bem, estar feliz, estar positivo, mas a gente não vai estar assim sempre, né? Aquilo que a gente vê no Instagram é só um recorte da realidade, só aquilo que a gente escolhe mostrar. A vida não é esse morango ao leite. Então a gente vai sofrer sim, reconhecer esse sofrimento, viver esse momento de luto. Isso é importante para que a gente consiga viver bem enquanto seres humanos, né? Sim. E eu também acho que o inverno é esse período de introspecção, de autoconhecimento, porque a gente consegue se perceber melhor quando a gente está sofrendo. Porque quando tá tudo bem, né? Ah, tudo bem, tudo muito maravilhoso. Talvez a gente não pare para fazer algumas reflexões. Mas eu acho que o inverno, por mais doloroso que ele seja, mas é uma ótima oportunidade da gente aprender algumas coisas e talvez até encontrar sentido em alguns sofrimentos. Verdade. Né? Tem um livro que é do Viktor Frankl. Ele fala muito sobre essa questão da logoterapia, né? E ele fala justamente sobre o encontrar sentido em meio ao sofrimento, né? E depois eu vou até te indicar, eu tenho o livro dele, vou te emprestar. E como isso é importante, sabe? E eu não digo aqui no sentido de romantizar o sofrimento. Nossa, a gente tem que sofrer para poder aprender. Né? Não é isso. Mas é que é inevitável. Sim. Isso vai acontecer. E por que não aprender em situações assim? No inverno, o que eu posso aprender nesse inverno aqui? O que eu posso levar de lição para a minha vida? Talvez para que eu não repita lá na frente. Quando em outras estações, eu não repeti alguns padrões de comportamento, de pensamento. Então, eu acho que o inverno ele vem trazendo muito essa questão da introspecção e também esse aprendizado, né? O que a gente pode tirar desse inverno? Sim. Eu acho que o inverno também... tô até lendo um livro que você me prestou, comecei a ler agora, o Essencialismo. Eu acho que às vezes é o momento da gente... Como é que chama? Esqueci o nome do... Tipo uma frase que a gente usa. As arestas, como é que fala? Aparar as arestas. Esse livro ele fala muito isso, né? Ele fala muito da gente ver o que é realmente essencial para nossa vida, né? Que às vezes a gente... Eu sou essa pessoa. Às vezes eu quero fazer tudo, quero dizer sim para tudo. Não, dou conta de tudo, galera. Pode vir, vamos aqui, vamos ali, vamos ali. E às vezes o inverno, como a gente tá mais introspectivo, mais assim na nossa... A gente fala, poxa, isso não é tão essencial para eu fazer agora. Eu posso cortar isso aqui da minha vida, eu posso fazer o que é realmente importante. Eu falo realmente, assim, até da minha vida. Eu fiz muito isso nesse meu inverno, assim, que eu passei por esse ano de 2024. Eu tive que realmente aparar as arestas. Fala assim, cara, o que é importante hoje? O que eu tenho que fazer, né? Tipo assim, para sobreviver, para comer, tem que fazer isso aqui. As outras coisas eu posso, por um tempinho, deixar de lado para eu conseguir me autorregular. E aí depois eu volto a fazer essas outras coisas, né? Eu sempre lembro de um exemplo que você usa. Psicólogo adora usar umas figuras de linguagem, né? Uma metáfora, essas coisas. Do equilíbrio, né? Que na verdade a gente não vive em equilíbrio. A gente escolhe o prato que a gente vai levantar naquele momento. Tipo, não, esse prato aqui dá pra eu levantar um prato agora, beleza? É esse prato. Mas tem época que eu vou conseguir levantar uns 4, 5. Então a gente tem que saber, tipo... acho que dosar isso na gente também. Porque a gente também... Pô, eu tô precisando viver um momento de introspecção, de luto, mas eu continuo aceleradíssima fazendo tudo. Vai ter uma hora que vai vir, vai dar ruim. Vai lascar a gente. Que aí acaba já entrando numa patologia, né? Numa situação muito, muito mais forte, né? Sim, sim. E eu acho que é viver uma estação que a gente ainda não está. Né? Se a gente...
tá numa estação onde a gente precisa ter mais essa introspecção, esse silêncio, e a gente quer acelerar... Sim, vai dar ruim. Então, vai dar bom. É, verdade. E aí, depois do inverno, eu acho que é legal que venha a primavera. É, que eu acho, sei lá, acho que é quando a gente começa a ver sentido de novo nas coisas. Eu acho que é aquele fôlego, né? Aquela respirada assim. Isso. Ai, o inverno passou. Tipo, acho que é tipo esse meu final de ano. Não, eu tô vivendo muito. Acho que eu comecei o ano. Deixa eu pensar que estação que eu comecei. Acho que eu já comecei no outonozinho. Aí veio o invernozinho. O inverno que veio estendido esse estendeu ano. pra caraca. Aí acho que agora eu tô na primavera. Tipo assim, tô começando. Não. Fez sentido, talvez. Porque às vezes no inverno ou no outono a gente não vê muito sentido, né? Naquilo que a gente passou. A gente só tá sofrendo. A gente só tá vendo a folha cair e a gente perdendo o controle de tudo. Isso aí. E aí na primavera a gente fala, não, acho que teve um porquê, né? De eu viver aquilo, né? Tudo fez um sentido e agora vou começar a florescer de novo, né? Até porque a primavera a gente vê que as flores não começam logo assim no início, né? Vai começando aos pouquinhos, né? Vai florescendo, florescendo. Acho que a primavera é bem isso mesmo. E eu acho que a primavera, né, com esse florescer, vem muito com a ideia de recomeços. É, verdade. Né? Que é quando a planta ela começa ali as folhas a ficarem verdinhas de novo, né? Sai daquele... Já viu a árvore no inverno? Ela fica toda marronzinha ali, toda magrinha, né? Sem folha. E eu acho que essas primeiras folhas, né, que começam a aparecer de novo, eu acho que representa muito esse recomeço. E como é importante a gente recomeçar. Sim. Porque às vezes, né, Carol, acho que tem pessoas que só querem ficar no inverno. É, tem isso também. Tem gente que meio que gosta da tristeza. Gosta do inverno, né? Não, quero ficar com a minha árvore assim toda... Sim. Não, mas vai chegar o momento de florescer também. Vai chegar o momento do recomeço. E como é importante a gente poder viver esse recomeço. Sim. Porque também se a gente não vive, a gente está diferente daquilo que a estação está propondo. Sim. Né? Então, eu acho que a primavera ela vem muito nessa pegada dos recomeços, das novas oportunidades. Porque se a gente também ignora isso, não, vou ficar só aqui no meu inverno, debaixo da coberta. Mas e as outras oportunidades que vêm aparecendo no caminho? Né? Que começam a surgir e começam, inclusive, a te preparar para o verão. Sim. Né? O verão é quando estamos aqui, ó. Bora! Eu acho que a primavera, eu gostei muito disso que você trouxe, que é o momento, talvez, da gente enxergar o sentido das coisas. Né? Por que eu passei por isso? Né? Eu vivi esse inverno, eu aprendi algumas coisas, mas o que eu posso levar aqui para a minha vida? Eu acho que é esse momento também da gente buscar entender o porquê que a gente passou por algumas coisas, buscar esse sentido para que quando a gente viva a outra estação, a gente também consiga enxergar sentido nela. A gente também consiga estar preparado para aquilo que a gente vai viver. Mas só que a gente não pode sair da cama, do cobertor e da sopa e pular direto para a praia. A gente precisa primeiro passar por essa estação da primavera, recomeçar, para depois, de fato, a gente começar a viver as novas oportunidades que virão. E acho que talvez até na primavera ainda vai ser um momento que a gente vai precisar, parte dela, viver nessa introspecção ainda, mas já com os olhos... Porque eu acho que a gente, tipo, tem que viver essa introspecção, tem que viver esses momentos, mas a gente também tem que estar atento, assim, né? Talvez a primavera é a hora da gente estar atento. Tipo assim, não, eu ainda tô aqui me recuperando, mas, pô, tô vendo uma oportunidade ali, eu já posso começar eu já posso começar a estudar sobre isso, já posso começar a me incluir nisso de uma certa forma, né? Eu acho que é bem isso mesmo. E eu acho que né, pra gente poder viver o verão também, pra gente estar, acho que, pleno no verão, vamos dizer assim, podendo usar nosso biquíni de lacinho, podendo estar na praia, a gente tem que estar bem pra isso, né? Porque senão vai chegar o verão, às vezes é o momento da gente, pô, tipo, tá muito, muito ali, muito presente, talvez muito com as pessoas e tudo mais. Aí, se a gente não tiver vivido todo esse processo anterior, a gente vai chegar no verão e a gente vai querer estar debaixo da coberta. Vamos dizer, não vai viver o momento certo, né? E assim, eu acho que é legal e interessante a gente também saber identificar, né? Isso que a gente falou, para não... No momento que a gente tinha que estar bombando, a gente não tá vivendo aquilo, né? Então, a gente sabe identificar qual é a estação da minha vida, né? Que eu tô vivendo agora. Eu acho por isso que é tão importante, acho que esse autoconhecimento e essa autorreflexão, né? De tipo assim,
Deixa eu pensar aqui um pouco. Acho que até no verão a gente tem que parar pra pensar, né? A gente tem que estar só também nos ensina alguma coisa. Tem que estar só no... Oba. Acho que a gente tem que parar pra pensar também, às vezes. Cara, que estação eu tô? Será que é tempo de eu me recolher? Será que é tempo de eu estar muito com as pessoas? Será que é tempo de eu começar a florescer em algum sentido? Então, eu acho que é importante a gente... E acho que é uma coisa cíclica, né, também. Eu tenho um amigo que ele falou muito isso pra mim nesse momento que eu tava nesse inverno, que às vezes a gente acha que a nossa vida ela tem que ser muito linear, né? Tem que estar tudo ali certinho. Só que se a gente vê vários exemplos na história, na Bíblia, em livro, em qualquer lugar que a gente vê, em várias situações diferentes, a gente vê que a vida de ninguém nunca foi linear, né? Tem sempre altos e baixos. E acho que a nossa vida, né, nós de pessoas comuns, é assim também, né? Então, eu acho que esses altos e baixos, a gente está exemplificando aqui hoje com as estações, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar de amor também, que, tipo, tá tudo bem eu passar por aquele momento. E aí, é nesse lance aí que é importante a gente se olhar, né? Porque às vezes a gente tá muito preocupado em olhar a vida dos outros, se preocupar com a vida dos outros, olhar para a vida dos outros e não olha para nossa própria vida. Eu sempre falo isso, que quem se preocupa com a própria vida não tem tempo para se perturbar a vida dos outros. A gente tem tanta coisa para olhar aqui na nossa que a gente não tem tempo para poder ficar perturbando a vida dos outros. Então, acho que quando a gente tem esse olhar de amor pra gente, tem um cara que... Você deve saber quem é? Rossandro, não sei o que é o nome dele. Ele é um psicólogo também. Não sabe quem é, não? Ele fala muito isso, que eu acho que tudo isso da gente saber se olhar e se identificar é uma questão de amor próprio. Porque às vezes a gente não se ama o suficiente pra olhar pra gente. A gente prefere estar olhando a vida dos outros, porque na verdade a gente é uma fuga de olhar pra gente. Porque olhar pra gente é difícil pra caramba também, né? Tipo, porque a gente não quer enxergar nossos defeitos. Eu sou perfeita. A gente não quer se olhar, né? Tipo, aí quando a gente para pra se olhar, para pra ver o que tá realmente... Fala, caraca, tipo assim, Carol, tá ruim pra tu, hein, amada? Vamos melhorando isso aqui. Então, acho que tem muita essa dificuldade, assim, da gente olhar pra dentro da gente e ver que estação a gente tá vivendo e o que é necessário fazer. E como isso é saudável. Sim. Né? Eu acho que grande parte do adoecimento, Carol, é porque muitas vezes a gente não quer aceitar algumas coisas na nossa vida. E quanto antes a gente aceita, menos a gente sofre. Então, se a gente conseguir aceitar, verdade. aceitar a estação que a gente está vivendo, mais rápido a gente vai passar por ela, a gente vai aprender o que ela quer nos ensinar. Sim. E a gente vai para a próxima. Sim. Né? Porque parece que a todo momento a gente quer evitar. Não, o inverno não. E tem que deixar mas você vai passar. E aí é aceitar. Estou no inverno. E agora? O que eu vou fazer nesse inverno aqui? E isso é saudável, né? Passar por essas estações dessa forma, aceitando e entendendo quais são as nossas possibilidades em cada uma delas, é saudável. Então, eu acho que foi muito do que a gente viveu esse ano, né? Eu acho que a gente já começou num outono, o ano já começou com umas folhas caindo. Quase um ano de inverno. Depois, quase um ano de inverno, um inverno tipo europeu, bem rigoroso. Pô. E agora menos de 10 graus. Tá indo para uma primavera, né? Exatamente. E daqui a pouco vai chegar outra estação. Sim. Só que a gente precisa entender, eu sempre costumo dizer, né, que a nossa vida ela é marcada por tempos e estações. Então, a gente precisa entender o tempo e as estações de cada coisa acontecer. E não querer ultrapassar esses limites, porque senão vai dar ruim. Verdade. Acho que é bem isso, né, cara? Então, assim, que você tenha tido uma reflexão. Acho que é meio que um episódio para refletir, né? Pra você já pensar no próximo ano, qual é a estação que você vai estar vivendo, se perceber. Porque às vezes a gente acha assim, é verão, e aí em janeiro tá todo mundo animado, aquele férias, né? Então tá todo mundo vivendo o verão. Mas às vezes o teu janeiro pode ser no inverno. Isso aí. Às vezes o teu janeiro vai estar diferente. Isso aí. Então se você precisa identificar isso na sua vida, qual é a estação que você vai estar vivendo, identificar isso no próximo ano. Não se comparar, né, com os outros, Não se comparar. Né? Porque às vezes a gente vê alguém no verão e a gente tá naquele inverno sinistro. A gente fala assim, mas por que comigo? A gente fica lá no Instagram, só comigo. Meu Deus, não é só com você não, querida. É com todo mundo. todo o inverno mundo dela vai chegar. Isso aí. E o teu verão também. Então, é isso. Olhar pra gente, olhar né? pra gente. No final de tudo é isso. É isso, gente, que seja um ano de 2025... Que a gente saiba viver, né, as estações. A gente tem muita mania de falar assim, não, vai dar tudo certo e tal, mas vai dar tudo certo sim, claro, a gente sempre deseja isso, mas olha pra você, né, olha que estação você tá vivendo, saiba viver as estações e que
tudo passa, né, na verdade. Tanto o verão, o eba-eba, quanto o inverno também, que é a coisa ali mais tristinha, também passa. E a gente tem que saber viver esses ciclos. E é isso. É isso. Feliz 2025. Que vem o verão. Que vem o verão logo, pelo amor de Deus. É isso, gente. Beijo. Tchau. Eu nem vi o tempo, gente.